Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Política barra justiça, né, Reinaldo? Porque hoje deu um quiprocó danado, uma polêmica por causa desses mandados de busca e apreensão coletivos anunciados ontem pelo governo, que o governo pediria à justiça. E segundo você, será necessário mudar 3 artigos do Código de Processo Penal se o governo realmente quiser implementar essa medida, ou seja, prender bandidos perigosos. É isso mesmo, Amanda. Boa noite. Olha, a lei é ambígua o bastante para permitir as duas coisas. Tanto é que há juízes que já determinaram mandado de busca e apreensão genérico, coletivo, em determinadas áreas, né? Mas, admita-se, a questão é sim polêmica. Por quê, Amanda? Se nós formos pegar o artigo 240 do Código de Processo Penal, o artigo 240 do Código de Processo Penal diz que toda busca é domiciliar ou pessoal. Este ou aí não quer dizer que é alternativa, ou é domiciliar ou é pessoal. Domiciliar ou pessoal no sentido de como sinônimo, né? Toda busca é pessoal. E depois o artigo 243 diz que é preciso indicar mais precisamente possível o endereço da busca e apreensão e o nome da pessoa. Então isso está no Código de Processo Penal, não dá para fazer de conta que não está. Há ali firulas, eu escrevi hoje um texto longo no blog, que permite ao juiz escapar um pouco pelas bordas, como tem sido um pouco hábito hoje no Brasil. Então, por exemplo, o artigo 240 diz que a busca será domiciliada ao pessoal quando houver fundadas razões para aquilo. Bom, quem vai determinar fundadas razões? É o juiz, não é? No caso do artigo 243, diz que é preciso indicar o mais precisamente possível. Ora, o juiz pode dizer, bom, o mais precisamente possível é um quarteirão. Só que tem uma outra coisa, ele diz, é preciso ter o nome da pessoa. Bom, esses 2 artigos precisam ser mudados. Projeto de lei simples, Amanda. Projeto de lei simples. Então, o que o governo tem que fazer? O governo tem que mobilizar alguém da base para apresentar um projeto de lei e mudar o Código de Processo Penal. Alguém poderia objetar, mas a Constituição não permite isso. Há aí uma linha de juristas dizendo que a Constituição não permite, é o que eu chamo de direito criativo. Não há nada na Constituição que impeça o mandado coletivo de busca e apreensão. O que a Constituição diz é que a casa é inviolável a não ser por ordem judicial. Bom, isso continua, esse princípio continua a ser inviolável a não ser por ordem judicial. Ora, o mandado de busca e apreensão coletivo terá a ordem judicial. O fato é que nós precisamos adaptar a lei à realidade, né? O ministro da Defesa, o Raul Jung, me concedeu uma entrevista hoje, deu um exemplo claro. E já aconteceu. Muito bem, um sequestrador, por exemplo, se esconde num prédio com uma criança. Não é? Ele está no prédio. Teria de ser, a rigor, segundo a letra do Código de Processo Penal, a polícia só poderia atuar, só poderia fazer um mandado de busca e apreensão se tivesse o apartamento determinado com o nome do dono ou do morador. Ora, isso não existe, isso é impossível. No caso das favelas do Rio de Janeiro, que os domicílios nem são claros, porque as ruas não têm nome, as casas não têm número, isso ainda pior. É bom lembrar que a diferença dos senadores de esquerda, que hoje ficaram gritando no Senado, e ontem deputados de esquerda na Câmara, dizendo, estão querendo pegar os pobres. Não, os pobres é que são reféns dos bandidos. Os bandidos transformam os pobres em reféns. Eles é que fazem a moradia do pobre um esconderijo e o pobre não tem o que fazer. Então é preciso que se tenha esse instrumento. E o outro artigo que precisa ser mudado é o artigo 41 do Código de Processo Penal. Aí já numa outra esfera, Amanda. Hoje, o Ministério Público só pode oferecer denúncia se individualizar as condutas. Então, querem um exemplo claro? Todo mundo se lembra daquela invasão de uma propriedade da Cutrale pelo MST, do João Pedro Stedley. O Ministério Público não denunciou ninguém ali. Sabe por quê, Amanda? Porque disse, não dá para individualizar as condutas. Ora, nós não podemos ter uma lei que sirva para bandido se esconder, né? Porque, nesse caso, não é que o bandido se esconde na favela, o bandido se esconde no Código de Processo Penal. Então, é preciso mudar a lei. Dá para mudar a lei, não há nenhum óbice constitucional.
no período da intervenção não pode mudar a Constituição por emenda, mas pode sim votar projeto de lei. Reinaldo, ainda sobre a intervenção no Rio de Janeiro, o que você destaca da votação havida ontem na Câmara e a que ainda vai acontecer no Senado esta noite? Boa noite, Boris. Olha, eu destaco que o governo teve uma vitória maiúscula ontem, foram 340 votos a favor e apenas 72 contra, né? E acho que o símbolo ali da coisa foi o Paulo Teixeira, ele, deputado do PT de São Paulo, ele é líder da chamada minoria na Câmara, né? Ele não encaminhou um voto contra, o PT votou contra, mas ele não encaminhou voto contra a proposta do decreto de intervenção. Por quê? Porque partidos francamente de oposição votaram a favor. Por exemplo, o PDT tem 21 votos, 15 deputados estiveram presentes ontem e votaram a favor da intervenção. O PSB, que está na oposição, tem 32 votos, 26 deputados compareceram e apenas uma deputada, a Janete Capiberibe, votou contra a intervenção. Então, partidos de oposição também perceberam que a intervenção é necessária e mais, perceberam que a população é favorável. E eu destaco aqui o corajoso voto do deputado Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo Bolsonaro. A dupla de Bolsonaros da Câmara Federal saiu atacando inicialmente a intervenção no Rio, porque o deputado Bolsonaro tem um método para resolver a violência, que é distribuir porte de armas para todo mundo e, como ele disse, fuzis no campo. Essa ideia realmente maiúscula e inteligente. Eu, evidentemente, estou fazendo uma ironia, o que sempre é um perigo, às vezes as pessoas não entendem. É claro que eu estou sendo irônico com o deputado, que é uma ideia estúpida essa. Ele saiu atacando. A hora que ele viu que a população do Rio de Janeiro quer a intervenção, que os pobres do Rio de Janeiro querem a intervenção, que a população do Rio hoje é refém do narcotráfico e que essa é a chance de se mudar isso, aí o deputado foi lá e votou a favor. Então ele, com todo o respeito que ele me merece, regurgitou argumentos contrários à intervenção, mas pelo menos votou direito. Quem sabe da próxima vez ele se limite a votar e deixe de regurgitar. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã.